Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paes e sejam bem-vindos ao canal Cesário Ideológica. Estaria Bolsonaro traindo seus eleitores? Interrogação, como diria Valone. Pois bem, há muita essa discussão, alguns certos influenciadores estão incomodados com certas atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que o Bolsonaro está abandonando sua base de eleitores ou é um movimento de sobrevivência? Pois bem, assista esse vídeo e até o final eu vou responder essa pergunta para vocês. Antes de começarmos, eu quero pedir para você inscrever-se no canal e ativar o sininho. Toda semana pelo menos tem 2 ou 3 vídeos novos aqui comentando sobre a política em temas que você não vai ver em nenhum outro lugar, em nenhuma outra rede social. Vamos lá? Para entender o momento atual, nós precisamos voltar no passado, mais precisamente para janeiro de 2019. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele tentou governar através de bancadas temáticas. Ele deu fim ao presidencialismo de coalizão e tentou implementar um novo modelo de bancadas temáticas. Para cada bancada, ele entregou um ministério. Por exemplo, para a bancada do agronegócio, ele entregou o Ministério da Agricultura, representada pela Maria Tereza Cristina. Para a bancada da Saúde, ele entregou o Ministério da Saúde, que indicou o Mandetta. Para o Ministério da Educação, foi entregue para os alunos do Olavo de Carvalho. E assim sucessivamente, até os militares conseguiram seu Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Ministério da Defesa, que já é característico dos militares. Foi assim que o Bolsonaro acabou dividindo o seu governo. Para a bancada evangélica, foi entregue o Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, através da ministra Damares. Desta forma, o Bolsonaro ele conseguiu montar a sua base de governo. E foi tocando. E aqui você tem que entender que a tarefa do Bolsonaro não é muito fácil. Ele tem que fazer reformas duras, e que grupos de interesses não querem que essas reformas saiam. Por quê? Eles ganham muito dinheiro com o país estando do jeito que está. Uma meia dúzia fica bilionária, enquanto o resto da população fica pobre. Vocês viram o parto que foi a reforma da Previdência. O projeto demorou 10 meses para ser aprovado no Congresso e ainda precisou da população ir às ruas de forma ostensiva pedir a aprovação da reforma. E só assim ela saiu. Então, esse modelo de governança através de bancada temática, ele começou a dar certo. Porém, com a implosão do PSL, com os 3-2, a Joyce, o Frota, o caso do falecido Bebiano e também do Julian Lemos, esse sistema de governo implodiu totalmente. E no final do ano, o general Ramos, que entrou na Secretaria de Governo, ele deu a seguinte declaração: reconheço que errei ao não fazer interlocução com os presidentes de partidos. Essa declaração do Luiz Ramos indicava que havia uma mudança na forma do governo agir. Saía as bancadas temáticas e voltaria ao modelo de líderes partidários. E aqui o Bolsonaro teve um grande problema. Por quê? Como conciliar esse modelo onde os líderes partidários estão presentes dentro do governo e o fim do presidencialismo de coalizão? A gente sabe que é muito difícil. Porém, no início desse ano, teve a pandemia. E isso bagunçou todos os planos do governo. A ideia inicial do governo era, com o apoio dos líderes partidários, ele está negociando com eles cargos de terceiro e quarto escalão que não tem tanto poder decisório sobre recursos e destinação de recursos, são mais cargos administrativos, tá? E conseguiu apoio para tocar reformas importantes, como a reforma tributária e a reforma administrativa, que são 2 reformas até piores no sentido de tramitação do que a reforma da Previdência, pois a reforma administrativa mexe no feudo do funcionalismo público, tá? Só para vocês terem ideia, são 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, tá? Então é quase 5% da nossa população. Além disso, você tem a reforma tributária, onde mexe também na parte dos funcionários públicos, principalmente da Receita Federal, que tem muito poder. O sindicato da Receita Federal, ele tem até uma diretoria exclusiva para fazer lobby junto aos políticos. E a gente fala que quem mexe com o dinheiro tem o poder. Bem, estava tudo certo. Mas como diz o Garrincha, você combinou com os russos? Pois bem, veio a pandemia e ela jogou água em todo o plano do Bolsonaro. E aqui eu vou ser bem claro com vocês, Bolsonaro errou na condução dessa pandemia. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a admitir pro bem do governo. Se vocês querem o bem do governo, a gente tem que começar a apontar erros do presidente. Ele não é infalível, tá? No início da pandemia, quando o Bolsonaro vem a público e deu aquela declaração de que é só uma gripezinha, eu tenho um histórico de atleta, isso não vai me afetar, ele abriu um franco enorme. Eu costumo dizer
que ele colocou a bunda na janela. E quem coloca a bunda na janela toma dedada. E no caso do Bolsonaro, acabar enfiando o punho dentro dele, simplesmente porque ele tem muitos inimigos. A imprensa pegou essa frase do Bolsonaro, criou todo um clima de terror. A população ficou com medo, sentindo falta de uma boa liderança, uma pessoa que encampasse em si a sua ansiedade, os seus desejos, e isso acabou refletindo na perda de popularidade do presidente Bolsonaro. E como ele estava cercado de tubarões, tubarão quando vê sangue na água ataca. O Bolsonaro ele sofreu ataque de todos os lados, frontalmente por parte do Centrão, do flanco esquerdo por parte dos militares, no flanco de direito por parte de pessoas como Sérgio Moro e o Mandetta. Totalmente isolado, sem poder de decisão dentro do próprio governo, só restou o Bolsonaro levantar a bandeira da paz. E é exatamente isso que aconteceu. Nesse momento, o Bolsonaro está estendendo a bandeira branca para o Centrão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha pessoal, eu vou ceder um pouco, vocês cedem da parte de vocês e a gente continua o governo. Eu consigo alocar para vocês parte da minha popularidade, uma parte do meu governo, tanto que ele criou o Ministério das Comunicações, e vocês barrem qualquer projeto de impeachment e a gente começa a fazer um acordo para destravar pautas importantes para sair. E aí é o detalhe que muita gente dentro da base do governo não está aceitando, tá? Com razão, porque o governo ele foi eleito prometendo implodir o sistema. Só que tem um problema: para você implodir o sistema, você precisa de um time. E é isso que o Bolsonaro não tem. Veja o caso dele. O próprio ministro da Justiça dele boicotava os seus projetos. O ministro da Saúde dele boicotava os seus projetos. Vai sair o Sérgio Moro, entra quem? André Mendonça. E continua na mesma. O desejo do presidente ele não é atendido. O desejo do presidente não evolui. Isso acontece por quê? Não há movimento conservador. É o que o professor Lau fala desde 2016. Não adianta você tomar a cereja do bolo e achar que o bolo vem junto. Na verdade, esse é um bolo de noiva de 5 andares. A gente só pegou a cerejinha ali em cima. Os andares embaixo são todos na mão da esquerda. Sem um movimento de base que consiga formar lideranças, que consiga formar políticos, que consiga dominar estruturas de poder, o presidente não consegue governar. Um exemplo é o próprio Fundeb. Ele teve uma votação acachapante. Foi uma derrota do governo. O governo está vendendo como se fosse uma vitória, mas não foi. Foi uma derrota. E por que esse tipo de derrota acontece? Dentro da Câmara, do Legislativo, as comissões é o mais importante, porque é lá onde o projeto ele é gerado, é lá onde o projeto é debatido. Quando o projeto ele vai para o plenário, ele praticamente, o governo ou já ganhou ou já perdeu, porque ali a discussão deixa de ser irrelevante. O voto é sim ou não. Toda a discussão aconteceu nas comissões. Só que para você conseguir influenciar as comissões, você precisa primeiro ter um partido, coisa que o Bolsonaro não tem. Segundo, políticos capacitados e bem treinados, coisa que o Bolsonaro não tem. E principalmente, uma estrutura da organização civil por trás. Quando chama de organização civil, são ONGs, fundações, instituições que vão estar levantando das informações e municiando esses deputados. É um ciclo natural de aprovação de lei nesse país. Primeiro, uma ONG faz um estudo sobre um problema na sociedade, ONG ou fundação. Ela começa a fazer debates perante a sociedade sobre esse tema. Esse tema começa a passar na mídia. Vamos pegar o exemplo da CPMI das fake news. Patrícia Campos Melo, ela fez a matéria de disparos em massa do WhatsApp. No mesmo instante, a Folha começou a fazer estudos. Lembra do GPS ideológico? GPS ideológico é basicamente um estudo de mapeamento que embasou a lei das fake news. Feito esse debate na sociedade, eles começam a apontar que tem um problema, eles entregam para algum político que vai lá e encampa essa ideia e fala: olha, eu vou transformar isso num projeto, vamos montar uma comissão para discutir esse projeto. E ali esse projeto é discutido. Aprovado esse projeto na comissão, ele vai para o plenário. Ou seja, quando vai para o plenário, nós já perdemos. Você não pode deixar um projeto que você não quer que seja aprovado ir para o plenário. Você tem que matar ele na comissão. Só que para matar ele na comissão, você precisa do quê? De deputados presentes na comissão. E no caso do Fundeb, na Comissão de Educação, não tinha um deputado aliado do Jair Bolsonaro. Ou seja, derrota na certa. E o governo teve que rebolar para tentar vender isso como vitória. Então, o que está acontecendo nesse momento? O Bolsonaro ele está se reorganizando. Ele percebeu que ele não vai conseguir vencer o jogo da forma que ele tentou inicialmente. Ele não tem organização para isso.
Então nesse momento ele vai ter que estar recuando, dar uns 10 passos atrás, fazer uma composição com o Centrão, engolir nomes como por exemplo do Arthur Lira, engolir nomes como por exemplo do Roberto Jefferson. Para quê? Para que ele possa se manter no poder. O Bolsonaro agora está pensando em sobrevivência e não mais em destruir o sistema. O jogo virou, pessoal. Aí você vai falar: ah, mas eu vou deixar de apoiar o presidente? Claro que não. Até porque se eu deixar de apoiar o Bolsonaro, o Haddad é eleito. Se você quer saber o que vai acontecer com esse país quando o PT voltar ao poder, e a gente tem que estar preparado porque um dia ele vai voltar ao poder, dá uma olhada na Argentina. Já tem fuga de argentino para o Brasil. O país já está quebrando, as empresas estão saindo da Argentina. A Argentina é uma nova Venezuela. E esse vai ser o destino do Brasil caso o Bolsonaro saia do poder. Então, portanto, a gente não tem escolha. Nós devemos continuar apoiando o presidente Bolsonaro. E o apoio agora não vai ser mais na base da mitada. A fase da mitada, da lacração acabou. Agora a gente tem que começar a fazer trabalho. Então o mais importante é que você comece no seu bairro. Se você não domina o seu bairro, você não muda a política em Brasília. Monte uma associação de bairro. Organize você na sua igreja, no seu escritório, no seu clube, na sua academia. Monte uma associação. Você vai na academia? Ok. Monte uma associação de fisiculturistas. Bom, eu sou padeiro. Monte a associação dos padeiros do seu bairro. E através dessa associação você começa a fazer política. Isso é o mais importante que a gente precisa agora, de trabalho de base. Você tem que se associar com as pessoas, montar grupo de estudos, consumir bom conteúdo, estudar, formar boas lideranças. Essas lideranças, naturalmente, vai surgir bons políticos que estejam preparados para o jogo legislativo. Porque é esse o nosso problema hoje. Hoje a gente falta político que sabe legislar. A gente tem muita gente colocando marca d'água em vídeo e pouca gente legislando. Tanto que a vice-líder do governo, que é a Bia Kicis, deputada, foi trocada. Eu recebo diversos vídeos dela com marca d'água todos os dias. Mas ela, como vice-líder do governo, não estava presente na Comissão de Educação. Entendeu o problema? A gente precisa sair das redes sociais e começar a entrar no legislativo. Sair não, né? A gente precisa estar nas redes sociais, mas também estarmos presentes dentro do legislativo. Porque é lá que as coisas acontecem. Caso contrário, a gente vai ser derrotado o tempo todo. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais. Tenha um bom dia.